muito boa tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Satisfação em estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo temas de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. E hoje, atenção mamães e papais, o momento de desespero de vocês vai acabar com todas as nossas dicas. Espero que acabe, na verdade, né? Porque existem alguns períodos nas fases dos bebês que, em muitos casos, são bem complicados para os papais, principalmente papais e mamães de primeira viagem. Um deles é o desfraude e o outro é o xixi na cama. Aí surgem muitas dúvidas. Em que idade é melhor começar a tirar as fraldas? Posso usar penico? Meu filho não consegue fazer no vaso. Quantos anos meu filho vai parar de fazer xixi na cama? Todas essas perguntas têm respostas, mas a resposta é diferente para cada criança. Então hoje o Viver Bem vai ajudar você, pai que nos assiste, você mãe que nos assiste e que está passando por esta fase aí complicada às vezes, né? Com a ajuda da nossa pediatra, a doutora Raquel Souto, que é muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata. Momento difícil para os papais, para as mamães. E cada criança tem ali a sua fase, né? Não vai ser igual com todas. Não, cada criança tem sua fase, cada criança tem o seu desenvolvimento e é até ruim a gente comparar uma criança com a outra. Essas comparações, tipo assim, o seu irmão já fez, seu irmão já desfraudou, o primo já desfraudou, é ruim para a criança, cria uma ansiedade tanto para a mãe quanto para a criança. Então nada como a gente ouvir relatos, né? Ouvir a experiência de uma mãe que passou por esta fase e compartilha com a gente agora. A Maíra vai contar então como é que foi todo esse processo com a filha. Vamos ver? Oi, meu nome é Maíra, sou mãe da Isabela, de 7 anos. E vou falar um pouquinho sobre o desfraude. Comecei o desfraude dela com 5 anos e meio. Comecei um pouco tarde, porque eu sempre li que deveria fazer o desfraude quando a fralda viesse seca. Mas isso nunca aconteceu, então fui postergando por conta disso. Então, na hora de fazer o desfraude, nós fizemos um calendário e a cada 10 adesivos, né, que a gente colava quando ela não acordava seca, eu colava um adesivo, e a cada 10 adesivos eu dava uma recompensa para ela. Levava ela num passeio que ela queria, ou então dava um sorvete. Só que tinha um porém, eu tinha que acordar ela de madrugada para fazer xixi, porque se eu não acordasse ela de madrugada para fazer xixi, fatalmente ela acordaria molhada, porque ela não acordava para fazer xixi. Então eu tinha esse problema, eu tinha que levantar ela de madrugada, né? Tentei também o alarme urinário, né? Que é um alarme que a gente coloca, a gente prende uma parte na calcinha e aí quando vem o xixi ele faz um som e vibra. E o som é extremamente alto, a vibração é potente, só que nem com isso ela acordava. Ela acordava, ela ficava frustrada, né, por não ainda fazer xixi na cama, né, e eu não podia mostrar essa frustração a ela. Eu dizia, filha, é normal, vamos tentar de novo, daqui a pouco você acorda, vai conseguir dormir sem fazer xixi. Apesar de eu ficar frustrada, né, porque eu tentava fazer tentei diversas opções, né, sugeridas e nada funcionava. Até então que eu levei ela num nefrologista e aí ela falou que existia medicação. E aí, graças a Deus, funcionou, né? A gente está usando há 3 meses a medicação, estamos usando de manhã e de noite e eu não preciso mais acordar ela, né? Continuo com os mesmos cuidados de não tomar muito líquido durante a noite e tá funcionando, né? Então, assim, o uso da medicação deu uma outra qualidade de vida, né? Então, pra mim e pra ela, né? Porque ela não sente mais vergonha e eu não tenho que acordar à noite, né? Então, eu não consigo, assim, imaginar, né? 3 meses atrás eu não conseguiria imaginar como iria mudar tanto a nossa vida. Essa é apenas uma das inúmeras experiências, né? Como a gente mencionou aqui antes de ver o depoimento, cada criança tem uma experiência, cada mãe passa por um momento e a gente tem ali uma experiência que está dando certo, né, doutora? Na verdade é o seguinte, a criança ela está apta a começar a fazer o desfraude ali em torno dos 2 anos, que é quando a criança sai da fase oral, que leva tudo até a boca e vai para a fase anal. O que é isso? Ela percebe
que ela pode fazer xixi, que ela faz cocô, que molha, que incomoda. Nessa fase, que é em torno de 2 anos, a gente começa a introduzir, não introduzir, né, mas assim, a fazer passos. Só que assim, você vê que ali no relato dela tem várias pontuações de desespero mesmo, tipo de retribuição. Quando ela não faz, eu levo para uma festa. Quando ela não faz, eu faço um calendário. Só que assim, o que eu quero frisar é que a criança não tem a intenção de. Não é uma birra, não é uma intenção da criança. Não é proposital. Não é proposital. Então, assim, não adianta a gente fazer recompensas. Porque, na verdade, às vezes você... Não adestrar, que adestrar é uma palavra feia, mas assim, você treina a criança a não ter a noção, a ter o seu próprio desenvolvimento, mas assim, vou fazer em troca de. Né? Isso é muito complicado. Por isso que foi importante a visita de um especialista neste caso, né? Porque a Isabel tem em torno de 7 anos. Isso, a Isabel tem em torno de 7 anos. A Isabel já tem problema com relação ao xixi há muito tempo. Né? E assim, a Isabel é uma criança que tem uma doença crônica e eu acho que isso também afetou muito, né? Tanto que ela falou assim, eu esperei ela manifestar, mas esse momento não chegou. Eu procurei informações que me falavam que era para eu trocar quando a fralda estivesse seca e esse momento nunca chegou. Então, assim, os 5 anos é um marco, né? Não é, 5 anos e um dia tem que desfraldar. Não, mas assim, é uma idade generalizada ali que você fala, tipo, opa, com 5 anos tem alguma coisa errada porque ela não faz. E aí você tem que realmente procurar ajuda. Não precisa da ajuda de um nefrologista, propriamente dito. O pediatra é capacitado para. Agora, o que eu falo é o seguinte, se você for algum especialista e ele falar para você, deixa que isso é normal, procure uma outra opinião. E assim, geralmente os pediatras, quando têm dificuldade nessa questão do desfraude, da diurese noturna, que é o xixi na cama, eles encaminham para o especialista. Então, o tema de hoje só está começando. Espero que você de casa nos acompanhe até o fim. A pausa é bem rápida. Fica ligadinho com a gente, que já o Viver Bem está de volta falando sobre o desfraude, sobre xixi na cama. Não saia daí. Qual a idade ideal para o desfraude? Como lidar com a criança que faz xixi na cama? Esse é o tema do Viver Bem de hoje, que recebe a nefrologista pediátrica, a doutora Raquel Souto, aqui conosco. Doutora, então, no bloco anterior, você comentou que a criança, aos 2 anos, ela já é capaz de certa forma, entender um pouquinho isso e que a idade ideal aproximada para esse desfraude são 5 anos. Não, na verdade, assim, isso. A gente começa com 2 anos, os 5 anos é a idade do alarme, né? Do tipo assim, não desfraudou ainda, vou procurar uma certa ajuda, porque ali, depois desses 5 anos, já não é mais aceitável isso. E o desfraude, qual seria a idade ideal para isso? Começa com 2 anos, não tem uma idade. Tipo assim, hoje com 2 anos vai ser desfraudado. Não, começa com 2 anos, vai de 2 até 4, até os 5 anos é um processo. Que o desfraude você não acorda de um dia para o outro, a criança deixa de usar a fralda. É um processo. Então até os 4 anos e meio, a criança pode já ser desfraudada. E como os pais podem saber que a criança ali já está pronta para esse momento, pronta para o desfraude? Eu falo o seguinte, a criança sempre mostra pra gente. Como que ela mostra pra gente? Ela começa a ficar incomodada quando a fralda tá molhada, ela já começa a manifestar, a se queixar. Você começa a perceber que depois das sonecas do dia, a fralda tá seca. Então, assim, nesse momento, você pode começar a estimular seu filho. Na verdade, eu falo que começa lá atrás, lá quando ele é bebê, quando a gente tá trocando a fralda, e assim, às vezes é um desespero para trocar a fralda de criança, que aquele momento não seja um momento ruim. Você, no trocar da fralda, dá um brinquedo, dá alguma coisa e fala, meu filho, daqui a pouco tempo você vai trocar, não todas as fraldas, porque isso é quase impossível, né? Que às vezes a gente só troca a fralda tipo Matrix, mas assim, sempre reafirmar isso para a criança. O desfraude é um problema para a família? Costuma ser uma queixa ali, um momento de dificuldade no consultório? Até eu fiz até uma pesquisa na minha rede social. Óbvio que assim, não tem uma margem muito grande de pessoas, mas 70% ou têm ou tiveram algum problema com relação ao desfraude. Então, assim, é importante, é evidente.
A senhora comentou também no caso da mãe, do depoimento, que nem sempre oferecer recompensas à criança é interessante, né? Conforme a idade e tudo mais, até porque não é algo proposital da criança, o xixi na cama. Então, como que eu devo fazer o desfraude? Como é que deve ser esse processo? A gente começa estimulando, primeiro fazendo um ambiente seguro, né? Que às vezes a criança vai fazer xixi no vaso e não tem apoio no pé, ou às vezes tem medo da descarga. Ela fala assim, opa, eu tô fazendo xixi aqui, vem esse barulho estranho, o que é isso? Vai me engolir, tá levando a água. Então, assim, informar para a criança, o banheiro, olha, aqui a gente lava a mão. Eu falo que assim, as mães sempre falam assim, um quadro de recompensa. O que eu falo nesse momento é fazer um quadro de rotina. Botar uma tabela, não precisa ser nada sofisticado, você vai entrar, você vai sentar, você vai usar o assento redutor, você vai usar um banco. Não precisa ser um redutor de pé, pode ser um banco, um saco de fralda, alguma coisa que a criança apoie o pé. E a criança esteja segura naquilo ali, isso já favorece absurdos, assim. Tem umas calcinhas de transição, as cuecas de transição, porque hoje as fraldas elas estão tão sofisticadas que tem um poder absortivo absurdo que a criança não sente nem que está molhada. Então ela acaba que ali ela está fazendo xixi e não consegue perceber. Então é importante que use a fralda, ou a fralda não, a calcinha de transição, ou a calcinha normal mesmo, a cueca normal. Assim, é importante isso nessa fase. Tentar ensinar, Tentar ensinar de fato. E assim, não precisa ficar falando para a criança toda hora, você quer ir ao banheiro? Você quer ir ao banheiro? Porque nessa fase dos 2 anos a gente vem com a fase do não. Tudo para a criança é não. Você quer água? Não. Não. Então se você pergunta, você quer ir ao banheiro? Ela vai falar não. Então eu sempre brinco assim, não pergunta, haja. Pega a criança e leve ao banheiro. Quando você for, pega e leva. Meu filho, eu tô indo fazer xixi, vamos? Minha filha, eu tô indo fazer xixi, vamos? Então, assim, não pergunta. E, assim, não é um vamos do tipo, você quer ir? Né? Que ele vai falar não. Não, tudo pra criança nessa fase é não. Então, é o tipo de pergunta que a gente não deve fazer. A gente realmente deve levar. Conforme a gente tá indo, a gente vai levando junto também. Criando uma rotina. Criando uma rotina. A diferença entre desfraude diurno e desfraude noturno. O desfraude noturno, ele precisa de um desenvolvimento maior da criança. O desfraude diurno, ele acaba sendo um pouco mais fácil quando a criança entra na escola. Por quê? Porque ela vê todo mundo indo ao banheiro, todo mundo ao mesmo tempo indo ao banheiro, então ele acaba indo também. O noturno, ele é um pouco mais tarde. Tanto que o noturno, quando ele nos 5 anos, que a gente começa a categorizar se tem 2 escapes, se tem dureza noturna. Então, assim, é um pouco mais pra frente. O diurno vem primeiro. Diferença entre desfraude de meninos e meninas, tem também, doutora? Tem diferença. A menina, ela desenvolve mais cedo. E eu falo sempre o seguinte, as mães falam assim, pro menino é mais fácil, é só fazer na rua. Então, assim, a gente não deve fazer ensinar isso. Eu sei que acaba que é mais prático pra mãe, pro pai, mas a gente não deve ensinar o menino a fazer xixi na rua. Tá com vontade, peraí, vou ali num canto fazer xixi. A gente não deve fazer isso. Até porque quando a criança cresce, isso é crime, né? Você não pode fazer um xixi na rua. Então, assim, você já vai ensinando a criança maus hábitos. Então, assim, leve o menino no vaso, faça a mesma rotina que a criança, que a menina, na verdade. Essa idade, qual que vai ser aí? A gente pode esperar que idade para essa transição, para essa mudança? Com 5 anos, a criança já tem que ter mais vezes das fraldas mais secas, tem que ter mais vezes das idas ao banheiro. Com o desfraude efetivo, ele pode até ter uns 6 meses, pode ter escape? Pode. Assim, não precisa, 5 anos, não desfraudou, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Com 5 anos é um marco. A gente tem a variação de criança para criança, tem crianças que vão super mais cedo, tem crianças que vão mais tarde. Agora o que eu falo às vezes é o seguinte, tem mães que colocam muito cedo, né? Com 2 anos, não, meu filho tá desfraudado com 2 anos. Mas às vezes lá na frente, com 6, 7 anos, volta a ter o escape, volta a ter o xixi na cama. Então, assim, eu falo que é importante a gente respeitar o desenvolvimento da criança. Aquilo que a criança mostra para você. Se está apta, você vai só caminhando com ela. E se não ocorrer aos 5 anos, o que eu devo fazer? A criança, até 1 ano, ela faz consulta mensalmente com o pediatra e depois anualmente. Anualmente, assim, é uma queixa que você deve expor ao pediatra. Se o pediatra ali, no primeiro momento, fizer uma triagem, ver que não tem nada de malformação, não tem nada patológico, ele deve encaminhar para o especialista e orientar a mãe. Né? Orientar a mãe nessas medidas. Quando for dormir, não dar tanto líquido, fazer um ambiente seguro no banheiro, proporcionar ali o vaso mais adequado. Não deu certo, procura o especialista. Mas assim, o pediatra está capaz. Pediatra não, é capaz.
Um pouco mais sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve. Inclusive, a gente vai falar sobre enurese noturna. Você de casa não sai daí que a gente volta em instantes. Xixi na cama e desfraude, temas do Viver Bem de hoje, que recebe a nefrologista pediátrica, a doutora Raquel Souto, aqui conosco, dando dicas. Como os pais e mães devem passar por este momento? Qual a idade ideal? Qual é a idade de transição da criança? Então, doutora, no bloco anterior até comentei que saberíamos um pouco agora sobre enurese noturna. Explica pra mim um pouquinho sobre. Enurese noturna é o famoso xixi na cama, né? É o nome formal para o xixi na cama. E a enurese noturna a gente categoriza com 2 episódios ainda durante a semana do escape noturno. Se a criança apresenta 2 vezes ainda fraldas molhadas à noite, já pode ser, depois dos 5 anos, já é categorizado como enurese noturna. Tem uma característica específica, né, de comportamento. De idade, de comportamento. Se a criança tem a fralda, ainda faz xixi na cama, ou na fralda ou na cama, é categorizada como enurese noturna. E aí, o que a gente pode fazer para resolver no primeiro momento? No primeiro momento, a gente deve evitar a ingestão de líquido ali em torno do próximo da criança estar dormindo, evitar cafeína, café, mate, todos esses elementos que favorecem ao xixi durante a noite. E antes da criança dormir, levar a criança ali diversas vezes ao banheiro. Não de 5 minutos, mas assim, 2, 3 vezes ali antes de dormir. Qual seria, tem um horário aproximado para evitar de dar líquidos para a criança para que ela evite de fazer o xixi na cama durante a noite? A partir das 6 horas, 7 horas, diminuir. Vamos supor, às vezes tem um menino que faz só futebol às 7 horas da noite, mas ele faz lá o xixi na cama. Botar o horário do futebol dele um pouco mais cedo, porque ali ele vai beber muita água, né? E assim, acaba ingerindo muito líquido. Então a ideia é ele, entre 6 e 7 horas, já diminuir um pouco. E se essas medidas não resolverem, doutora? Se essas medidas não resolverem, procura ajuda, né? Pra gente poder avaliar, pra gente poder encaminhar ou tratar. Porque tem tratamentos, tanto mecânicos, né? Que é o alarme, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto medicamentoso. Mas assim, o meu filho faz xixi na cama com 6 anos, vou ali na farmácia comprar... Não faça isso. A gente precisa passar pelo especialista, a gente tem acesso ao especialista, vocês estão tendo acesso à informação, não é para fazer esse tipo de coisa. E tem dicas mais especificadas, né, para essas fases. A gente vai colocar aqui na tela, queria que a doutora comentasse para a gente então. As medidas preventivas, por exemplo, como a doutora mencionou, não ofereça líquidos ou alimentos que contenham muita água ou cafeína e chocolate, no mínimo 2 horas antes da criança ir para a cama. Leve a criança para urinar de 1 a 2 vezes antes de ir dormir. Preserve o colchão com protetores, controle o tempo de sono da criança para que não ultrapasse a capacidade de armazenamento da bexiga, informe-se e observe os comportamentos dele. Aqui são algumas coisas que a gente pode implementar numa rotina como prevenção. Isso, na verdade, assim, a gente tinha falado da questão da ingestão de líquido, mas assim, o que é importante aqui, preserve o colchão com os protetores, né? Porque assim, os colchões acabam deteriorizando e a criança fica chateada porque está estragando o colchão. Aí a mãe fala, meu filho, vou ter que comprar um colchão novo porque você fez xixi na cama. Não fazer isso, né? Você cria um trauma na criança. Você cria um trauma na criança, tá? E assim, controle do tempo do sono. É importante eu falar o seguinte, não adianta a gente acordar a criança na madrugada, tá? Assim, diversas vezes na madrugada no intuito que ela não faça xixi. Se a criança despertar na madrugada e manifestar para você, ou às vezes sozinho, levantar e ir ao banheiro, não tem problema. Mas a gente não precisa colocar, um despertador 2 horas da manhã para pegar a criança e levar. Não precisa disso. Tem outros tipos de medidas. As medidas a evitar. Ameaçá-las antes de dormir, repreendê-las quando acordar molhada, interrogá-la com raiva, demonstrar repulsa ao odor, castigar verbal ou fisicamente, manifestar insatisfação, desprezo ou fúria, colocar fralda na criança contra a indicação médica. Isso, porque assim, enfatizando mais ainda, a criança não tem a intenção. Assim, não é uma birra, é um quadro que acontece. Então, assim, você vai ameaçar a criança, vai falar para a criança, olha, se você fizer xixi na cama, você vai pegar toda a fralda, todo o lençol, tudo e vai lavar. Então, a criança já vai dormir com medo e acaba favorecendo mais ainda. Repreender quando acordar molhada. Acordou molhada, igual o nosso depoimento da Maíra. Acolha seu filho, é o momento que ele está precisando de você, ele está precisando de um acolhimento porque ele não quer.
ele não está se sentindo confortável com aquilo ali. Então, assim, é o momento que você tem que apoiar. Castigar verbalmente é a mesma coisa. Tipo, se você fizer xixi na cama, eu vou te bater, eu vou te dar uma chinelada, não adianta. E também não adianta recompensas, né? E manifestar insatisfação ou desprezo, do tipo assim, ai, você é o mijão, você é o xixão. Assim, não categorizar. E importante, não coloque fralda no seu filho de 8 anos, de 9 anos, sem ter indicação, até porque essa não é uma indicação médica. Tem um pouquinho mais das medidas a evitar, só para a gente reforçar, então, o que você não pode fazer, compará-la com irmãos, primos ou colegas de escola, debochar da criança na frente de outras pessoas, culpá-la ou ofendê-la pelo problema, fazê-la recolher os lençóis sozinha. Não adianta comparar, porque cada criança tem o seu momento, né, doutora? E principalmente castigar uma criança, né? Isso, porque antigamente, bem antigamente, a gente tinha essa medida de que a criança tinha que acordar na madrugada, e quando a criança acordasse na madrugada, pegava todos os lençóis e lavava. Hoje em dia, isso a gente viu que não dá resultado, não adianta de nada. Então, não deve fazer isso. Tem mais medidas, outros tipos de medidas aqui na tela do Viver Bem, as reativas. Siga com disciplina os horários e dias dos medicamentos prescritos pelo médico. Use o pipi stop alarme conforme indicado pelo médico. Converse com o psicólogo para estender a necessidade da terapia. Converse com a criança sobre o xixi. Apresente livros didáticos e atividades de passatempo relacionadas à enurese. Tenha paciência e ofereça apoio à criança. Aqui há algumas coisas que devemos fazer para essa rotina, né, doutora? Primeira coisa, a gente tem que ter paciência e respeitar o tempo da criança. Com relação ao medicamento, o medicamento ele é uma prescrição médica. Tem crianças que têm indicação, tem outros que não têm indicação. Então, se seu filho não tem indicação, não vá comparar a criança com um vizinho que a médica passou para o vizinho, eu vou usar para mim também. Isso não é recomendado, não é indicado. Quero agradecer sua participação mais uma vez aqui conosco, viu, doutora? Lembrando que a doutora Raquel sempre dá dicas, né, no Instagram dela, no perfil dela, sobre diversos assuntos, temas variados para você, mãe, para você, papai. E os nossos temas estão disponíveis no canal do YouTube, canal SIC TV. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Espero que vocês de casa tenham gostado do tema de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta com um novo assunto. Espero vocês, viu? Tchau, gente!